ter sido assim. Agora a gente está falando de escola, agora tem pessoas, tem crianças, jovens, adolescentes que não estão indo à escola, que o estudo é feito em casa. Vamos ver a reportagem. Legal. A gente aprende quando a gente acorda e termina quando a gente deita. Eu tenho tudo organizado para não perder no dia a dia, porque na escola a gente está acostumado ao professor ter que falar o que fazer. Já em casa, nós é que temos que organizar o nosso horário, nós é que temos que buscar alternativas de nos organizarmos. Eu quis que eles não seguissem aquele padrão, quase que um padrão seriado, né? Quase que uma linha de montagem. Eu quis que eles tivessem um rumo diferente no aprendizado deles. Quando Kleber decidiu que os filhos iam estudar em casa, a mãe foi contra. Eu vetei, né? Falei, não, você tá ficando doido, que isso? Mas ela foi voto vencido. Aí mudou radicalmente. A gente passou a não ir na escola, a gente tem que buscar as nossas próprias atividades. Em nenhum momento eu pratiquei, vamos dizer, o que é chamado homeschooling. Ou seja, eu não trouxe a escola para dentro de casa. Muito pelo contrário. Eu desescolarizei e procurei fazer com que eles fossem autônomos. Ana, aos 5 anos, nunca foi a uma escola. Ainda não tem noção da escolha que os pais fizeram por ela. Eu gosto de fazer barraca, de ir no pula-pula, de escorregador, de contar historinha. Ela tem tudo ali embaixo, no cantinho dela. Na hora que ela quiser, ela pega, ela corta. De vez em quando eu tô ali, eu tenho um tempo com ela e depois deixo. Aí eu tenho outro tempo e, sabe, ensino alguma coisa, mostro, exploro aquilo e deixo ela, tipo, ruminar aquele negócio, sabe? E como ficam as relações com os amigos? Os meninos dizem que ainda mantêm contato com os ex-colegas, mas enfrentam alguma incompreensão. A maioria deles pensa isso, que é sair da escola e ficar dormindo até tarde, o dia todo, sem fazer nada. Mas é tudo ao contrário disso, é ter responsabilidade, acordar cedo, ter compromisso com os horários. A lei brasileira exige que os pais matriculem os filhos com mais de 6 anos em escolas da rede regular de ensino. Como Kleber e Bernadette não fizeram isso, foram acionados pela Justiça por abandono escolar. Para provar que estava certo, Kleber propôs um desafio: submeteu os meninos, que tinham 13 e 14 anos de idade na época, ao vestibular. E eles passaram. Eles têm demonstrado que atingiram o fim, que é estar preparados para qualquer desafio que a vida oferecer para eles. Muitos me questionam e falam, você é doido, que deixou o curso de arquitetura, você deixou sua vida profissional, mas eu falo que eu não me arrependo, porque nós ganhamos com isso, a família ganhou, né? Uma família unida e todos em um só propósito. Bravo! Kleber, Achei ficou demais. uma dúvida para mim. Ficou uma dúvida em relação ao motivo real de você tirar as crianças da escola. Porque a escola para você seria só para conteúdo? Conteúdo programático, conteúdo curricular? Não tem outras coisas que a escola pode agregar e trazer que talvez fossem importantes? O que eu fiz na realidade, Fátima, foi... bem, infelizmente o nosso tempo é muito pequeno para aprofundar mesmo esse tema. Mas eu simplesmente eliminei a escola, mas proporcionei a eles aquilo que, teoricamente, a escola se propõe a oferecer. Mas você não acha que a sua família ela seria exatamente igual, unida, bonita, bem formada, com os meninos estudando numa escola? Quer dizer, isso não aconteceu, a sua família não é do jeito que é, porque você tirou os filhos da escola, concorda? Sim. Nós, seres humanos, temos um lema. Por que simplificar se a gente pode complicar? Infelizmente, a gente vê, a gente vive essa realidade e nós vemos isso na sociedade hoje. Nós percebemos nitidamente a diferença dessa sociedade escolarizada hoje, por exemplo, dos nossos pais e dos nossos avós. Então nós temos
crianças altamente escolarizadas, que frequentam escola, que são que têm um nível de conhecimento e informação, muita informação, mas não sabem o que fazer com elas. Não é? Eu me lembro de uma frase de Rubem Alves. Ele diz o seguinte, que os piores alunos que ele tem são os alunos de outdoor de cursinho, porque aprendem a absorver informação, mas eles não sabem na prática como lidar com essa informação. Mas você está dizendo o aspecto do conteúdo e da socialização, a importância de conviver dentro de sala de aula e num ambiente escolar também. Você acha que isso não faz falta aos seus filhos? A socialização é importantíssima. Agora, primeiro é preciso que nós entendamos o que é socialização e que tipo de socialização que nós esperamos dos nossos filhos. Não é porque o relacionamento com o outro, nós absorvemos a criança, vamos falar da criança. A criança, ela absorve influências positivas e, ao mesmo tempo, influências negativas. E nós lidamos com isso o tempo todo com os nossos filhos. Nós percebemos que nas relações deles com os colegas, eles, infelizmente, é uma tendência do ser humano, nós já nascemos com esse defeito de fábrica, temos a tendência de absorver os pontos negativos e com muito mais facilidade do que absorver os pontos positivos. Não é? Então, nós pais, temos que estar atentos a isso e, inclusive, considerar qual é o real objetivo, porque todas as questões que eu ouço, as perguntas e as dúvidas que eu mais ouço é em relação à socialização. Porque, por exemplo, as lembranças escolares que todos nós acabamos tendo, aquela vivência com amigos, aquela primeira ida ao cinema com aquele grupo de colegas da escola, a conversa no dia seguinte, isso você não acha que pode em algum momento ficar faltando? A questão é o seguinte, Fátima, a escola, ela foi inserida na sociedade, de certa forma, muito recentemente em relação à história da humanidade. Então, o relacionamento interpessoal, ele é algo que faz parte da nossa própria natureza. E a escola é um ambiente, nós convenhamos, artificial. É um ambiente que foi disposto de uma forma artificial a fim com um objetivo específico. Mas as relações não são artificiais. A minha filha, com a colega dela, sente ali as relações que qualquer um de nós sente. Inveja, ciúme, adoração, tudo isso ali. Mas o que ele está dizendo é assim, mas isso não é provocado artificialmente. Com meus amigos do prédio. Eu não me socializava bem com as pessoas da escola. Eu acho que uma coisa muito importante ser colocada, a gente viu o exemplo do Kleber e é um exemplo assim, que pelo que a gente vê, você é uma pessoa muito esclarecida, né, Kleber? Mas hoje, assim, a lei brasileira, o que ela diz? Ela diz que os pais têm que matricular os filhos na escola sob pena de serem acusados de evasão escolar. O que aconteceu no caso do Kleber, né? Ele foi acionado, o Ministério Público mandou pra gente uma nota dizendo que ele chegou a ser condenado por multa, né? E aí também veio uma informação da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, dizendo que os filhos dele foram submetidos a provas, porque a gente está muito preocupado com isso, né? Porque, afinal de contas, está contrariando o que é a lei brasileira e também para os outros pais isso tem que ficar claro, né? Que os pais têm a obrigação de matricular os filhos. Mas a Secretaria aplicou as provas e considerou que os filhos deles são competentes na educação, que eles têm o repertório de educação necessário para a idade deles, é compatível. Bom, só para encerrar, Cássia, você ficou impressionada ali com a história dele? Você achou que você ter essa liberdade de optar por essa forma de ensino é maravilhoso. Mas eu acho que fechar a matéria, quando você vê um pai e uma mãe com os seus filhos, e você vê o sentimento dessa relação, o vínculo, eu acho que é a grande chave. Esse é o grande tema que me interessa, é a família. E você hoje manter uma família unida, você reconhecer esse vínculo, é uma tarefa muito, muito difícil. Eu sei o que é colocar os meus filhos para poder almoçar todo mundo junto, para jantar todo mundo junto. Eu preciso dizer assim, Gabriel, vem, Joaquim, vem, Maria, vem. Demora um minuto. Joaquim, eu estou te esperando. Eu não sei, dá importância. João, eu estou chegando, segura o almoço. Né? Então, quer dizer, você vê um resultado desse através do ensino, isso é absurdo. E ele mostrou aonde ele pode chegar.
É evidente que eu acho que todo mundo pode ter a opção da escola pública ou de uma escola particular. Eu não tenho condição de ficar dentro de casa com os meus filhos. Eu acho maravilhoso. Mas é um exemplo que você... Mas é um exemplo maravilhoso. E o resultado disso, você vê no final da matéria. Isso é que, para mim, é a grande chave. Então, pelo que a gente está falando aqui, seja na escola pública, particular, na escola em casa, mas que essa família esteja atuante cuidando dali da criança e dessa criança que vai crescer e tem que virar um cidadão de bem, o que todos nós desejamos, né? Bom, daqui a pouco a gente vai trazer a atriz Ingrid Guimarães para